Muito boa noite a você, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos dando início ao nosso Missão Família, o nosso programa de quarta-feira que chega até a sua casa para trazer você para a nossa sala, porque a nossa família é a sua família e você é muito bem-vindo aqui no nosso programa. Que alegria ter você aí do outro lado. Às quartas-feiras, nós temos esse encontro marcado para que juntos possamos discorrer, conversar sobre temas relacionados à nossa vida familiar. E aqui é o nosso ponto de encontro, onde você participa, onde você reza junto, onde você pergunta, onde a gente dá risada e também se conhece. Então, eu quero deixar com você o meu abraço carinhoso, cheio de saudade, ó, um beijo no seu coração. E aí, passaram bem a semana? Foi tudo direitinho? Como é que tá aí em casa? Tudo bem? Já reuniu a família aí para o nosso Missão Família? Espetacular esse momento, né? Porque hoje o nosso tema, ele está relacionado a algumas dificuldades que muitas famílias do Brasil e do mundo vivem. Sobre dependência química. Você já sofreu na sua casa, na sua família, com a dependência química? Você conhece alguém que passa por essa situação de dor e sofrimento provocado por alguma dependência química? Hoje, nós vamos receber com muito carinho o doutor Rogério Bosso. Ele é psicólogo, especialista em dependência química, mestre, e vai nos ajudar a compreender esse drama e também dar pistas para que nós possamos buscar meios para vencer e superar essas dificuldades. Por isso, já entra aí no nosso WhatsApp e manda para nós a sua mensagem, a sua pergunta sobre dependência química. Esse é o nosso tema de hoje e eu quero a sua participação. O nosso WhatsApp está aqui, ó. Manda para cá por esse número que é o 19 99716 9915 e por aqui você entra em contato conosco. Você também pode enviar para nós a sua perguntinha, a sua participação através do nosso telefone fixo, que é o 19 3871 9620. E aí você participa conosco pelo telefone, deixando aqui a sua prece, o seu pedido de oração. E eu quero dizer o seguinte, se você tem alguém que está vivenciando essa crise a partir da dependência química, manda um nome para cá. Eu quero rezar por você. Eu quero rezar pela sua família. Eu quero, junto com você, pedir a Deus a cura e a libertação desse problema. Porque ter alguém que sofre com a dependência química é um sofrimento total e completo para a família. Então ligue aqui, participe, envie WhatsApp, porque a sua participação faz toda a diferença. Hoje também eu quero dizer que se você liga, se você deixa aqui o seu recadinho, se você participa, você concorre ao sorteio lindo, um sorteio lindo de um presente que nós preparamos para você. Olha só o sorteio que nós vamos ter hoje para você, este lindo devocionário das mãos ensanguentadas de Jesus, junto com esse tercinho. Olha que meigo, que lindo! E você vai ficar de fora? Fica não! Senta o dedo aí no telefone, liga para cá 19 3871 9620 e participa junto aqui conosco. Mas olha só, hoje também, chegando aqui ao final do mês, hoje o último dia do mês de junho, o último dia do semestre, amanhã começamos uma nova etapa, um novo semestre, um novo mês. Hoje você pode ter uma decisão na sua vida se tornando um novo sócio. Isso mesmo. A Rede Século XXI é uma emissora de TV católica sem fins lucrativos. O objetivo da nossa TV é evangelizar. E ela evangeliza porque nós temos esta missão junto com você. E para que isso aconteça é necessário o empenho de todos nós como sócios. Quem patrocina o Evangelho também é evangelizador. Então você pode perguntar, padre, mas quanto que eu posso oferecer? Quanto que eu posso doar? Quanto o seu coração quiser, quanto o seu coração indicar, porque é a voz do coração que fala mais alto. Isso mesmo, hoje você pode ouvir a voz do seu coração dizendo, torne-se um sócio evangelizador, faça parte dessa grande família da Rede Século XXI. E sabe por quê? Porque juntos nós precisamos evangelizar, levar esse programa para muitas famílias. Sim, muitas pessoas precisam ouvir, precisam entender sobre tudo aquilo que a gente trabalha aqui e nos outros programas da casa. Então você, como nosso sócio, você consegue levar
evangelização a muitos lugares. E eu quero dizer que se você se tornar sócio hoje, você concorre ao sorteio de uma linda imagem de Santo Antônio. Olha que imagem linda! Essa imagem em resina, ela tem cerca de 20 centímetros, de Santo Antônio, foi doada por uma sócia nossa, a dona Yara, a quem nós agradecemos, e ela fez essa gentileza para que nós possamos oferecer a vocês, novos sócios, como um mimo, como um agradecimento, como uma forma de dizer muito obrigado. Então ligue aqui, torne-se um sócio, porque quarta-feira que vem eu vou sortear essa linda imagem de Santo Antônio para você que ficou sócio aqui durante todo o mês de junho. E olha só, agora tem aquela parte que eu gosto imensamente, conhecer você aí de casa. Você que manda a sua foto, você que manda a sua família, a fotografia dos seus, eu quero dizer muito obrigado. Só que está chegando muita foto sem um nome, nem um lugar de onde vem. Olha só, como é que eu vou dizer para você assim, olha, a família X, a família Y, da cidade Z, da cidade C. Eu preciso saber de onde você é, eu preciso saber o nome da sua família, então manda para cá a sua foto, mas manda junto o nome da família, família Silva, família Gomes, família Vasconcelos, família Menezes, que é a minha, né? E aí a cidade e o estado de onde você nos acompanha. E eu vou conhecer agora quem foi que mandou na semana passada, mas chegou aqui sem nome. A gente vai conhecer aqui, vamos dar uma passeada na nossa árvore, né? Na nossa árvore de retratos de família, para a gente conhecer aqui essas pessoas lindas. Olha só quanta gente bonita. Eu quero mandar um beijo para cada família que está aqui representada. Um abraço apertado, mesmo que virtual, e dizer que vocês são muito amados por nós, porque a sua família é a nossa família e juntos nós evangelizamos. Então você que me acompanha agora, manda também a foto da sua família para cá. Manda agora aquela foto mais bonita, aquele retrato que você fez naquela ocasião de festa, de encontro, mas lembra de colocar o nome, a cidade e o estado de onde você nos acompanha. Tá bom? Olha só, aqui nós temos, no porta-retrato amarelo, nós temos uma família enorme, gente de todo tamanho, todas as idades. Olha só que família linda. Eu mando aí um abraço para essa família que nós não sabemos de onde é, mas que está aqui, não é? E nós vamos, se Deus quiser, a partir da semana que vem, identificar. Temos aqui um casal jovem no porta-retrato verde. Que casal bonito. Um abraço para esse casal aí, que faz parte aqui da nossa árvore, dos nossos retratos de família. Que Deus abençoe. No porta-retrato laranja, lá na ponta, temos ali 3 mulheres, 4 mulheres, né? 4 gerações ali, que lindas. Que Deus abençoe essa família. E aqui no outro porta-retrato laranja, nós temos aqui uma celebração de aniversário de uma família. Tem ali gente de todo tamanho, tem um bebezinho ali no colo. Que família linda, é celebrando a vida. E aqui no porta-retrato amarelo, também temos ali um bendito fruto, um homem e 3 mulheres, ali uma família. Não é que está aqui no nosso porta-retrato amarelo, e nós mandamos um abraço carinhoso para todos vocês que enviaram as fotografias. Mas eu preciso que você coloque o nome, a cidade e o estado de onde você nos acompanha. Tá bom? Dependência química. Quando a gente pensa em dependência química, muitas vezes a gente foca o nosso olhar somente ou exclusivamente naquelas pessoas que estão envolvidas com tóxico, com drogas. Mas a dependência química é algo que vai muito além apenas das drogas. O conceito de droga, ele é amplo e nós podemos ter aí um elenco de drogas que viciam e tornam a pessoa dependente. Olhando aí como numa fatia, nós podemos perceber que ainda hoje o alcoolismo é uma das dependências químicas que mais torna vítimas. Cerca de 60% das pessoas, elas são, ou melhor, cerca de 60% dos dependentes são dependentes do álcool. Aí ele vem seguido pelas drogas, maconha,
que está aí no ranking popular, seguida aí de cocaína e em quarto lugar o crack. Em quinto vem aquelas drogas alucinógenas que nós sabemos que existem e fazem muitas vítimas. Por isso eu quero dizer a você que o leque da dependência química ele é muito amplo e que faz sofrer. Aqui na nossa produção, nós recebemos diariamente ligações de famílias do Brasil inteiro pedindo orações, contando suas histórias a partir de fatos relacionados à dependência química de todos os níveis. São pessoas que estão desoladas, famílias que estão vitimadas, jovens que estão perdidos no mundo da dependência química. Por isso nós sentimos a necessidade de hoje abordar esse tema junto com você, para que aqui na nossa sala, na nossa casa, nós possamos conversar abertamente e entender um pouquinho desse problema, a fim de que nós possamos, com as pistas e com a iluminação que hoje vamos ter, tentar ajudar a tantas pessoas que necessitam da nossa ajuda, do nosso olhar, da nossa compaixão. E quem vem hoje falar conosco aqui é o psicólogo, mestre, Dr. Rogério Bosso. Ele que é especialista em dependência química e nós temos a grande alegria de recebê-lo. Bem-vindo, doutor! Que alegria tê-lo aqui em nossa casa. Boa noite. Que Deus o abençoe. Muito obrigado. Bem-vindo. Pode sentar. É uma alegria ter você aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite. Doutor Rogério, hoje nós vamos abordar esse tema muito familiar ao senhor, uma vez que o senhor é especialista aí na área da dependência química, a partir da sua profissão de psicólogo. Eu quero convidá-lo para, junto com o pessoal lá de casa, a gente assistir o nosso VTzinho Vem com a Gente. Vem com a gente você também. Uso descontrolado de substâncias químicas, remédios, bebidas, drogas, comportamento alterado, sensações misturadas, prazer, alegria, tristeza, depressão, famílias destruídas. A dependência química é uma doença e pode ter início por fatores diversos. É preciso estar atento aos sinais. Não desistir do tratamento constante, de orientações com o especialista, do amor de amigos e familiares e da fé em Deus. E hoje nós queremos abordar junto com você esse tema dolorido, por vezes importante, porque muitas pessoas passam por essa situação. Doutor Rogério, muito bem-vindo mais uma vez aqui à nossa casa, à nossa sala. E aqui nós estamos hoje nesse viés da dependência química. Dando uma pesquisada e olhando, doutor, a gente percebe e nota que ainda o alcoolismo ele lidera aí no ranking das dependências químicas. Isso é verdadeiro? Sim, e a gente pode considerar inclusive, né, tem um ponto que é bastante importante de se pensar, né, que as pessoas muitas vezes não incluem, né, no senso comum não inclui o álcool dentro das drogas, né, como se as drogas partissem da maconha para as outras, né, crack, cocaína, os alucinógenos, né, as medicações, mas não incluem o álcool, o que é errado. O álcool faz parte das drogas, ela é considerada uma droga. A diferença é que dentro do conceito ela é uma droga lícita, né, que isso significa que popularmente, né, ela é aceita e ela é distribuída no mercado, a gente consegue comprar com facilidade, né? Tem normativas, né, para as vendas, enfim. Mas ela não deixa de ser uma droga por isso. E muitas vezes o álcool ela é a porta de entrada para outras drogas. Até porque dentro das casas muitas vezes tem o cultivo dos barzinhos, né? E é muito... Existe um estímulo na própria família. Existe, né? Nas casas tem os barzinhos, né? As próprias famílias bebem, né? Próximas crianças, né? E as crianças vão tendo os pais, né? E os adultos como modelo. Então vão entendendo também que o beber é ok, não tem nenhum problema relacionado, né? E não conseguem fazer essa imagem do álcool sendo uma droga também, né? Que vai causar uma dependência, que vai trazer outros problemas de saúde, né? Doutor Rogério,
Há décadas atrás, não é, a gente percebia que em muitas clínicas, em muitos hospitais psiquiátricos, em muitas clínicas de recuperação, a grande presença ali das pessoas eram de pacientes psiquiátricos, né? E com o passar do tempo, esse número de pacientes psiquiátricos, eles diminuíram e aumentaram a clientela diferenciada, que seria das pessoas envolvidas com a dependência química. O que aconteceu? As doenças psiquiátricas diminuíram ou foram as drogas que ganharam espaço na sociedade? Então, historicamente, né, a dependência, né, ela sempre foi vista como um outro transtorno mental, como um transtorno de humor, e sempre eram tratados juntos. Então, dentro das psiquiatrias, dos hospitais psiquiátricos, esses pacientes ficavam todos juntos, né? Hoje, com o aumento da demanda e também com o aumento dos estudos, né, das contribuições científicas, das evidências, foi se percebendo que a dependência ela precisa ter um lugar específico, né, e precisa de cuidados específicos. Então foi se criando espaços específicos para que essas pessoas recebessem um tratamento adequado, né? Mas isso não exclui também o fato de que tem aumentado a questão da dependência. Se a gente olhar para o último relatório, né, mundial de drogas, né, da UNODC, que é dos escritórios das Nações Unidas, né, sobre drogas e crimes, a gente vai ver que 1 em cada 19 pessoas fizeram uso de drogas no último ano, né? 1 em cada 19 pessoas tiveram contato com a droga. Isso. Desses todos, 35,6 milhões de pessoas tiveram a dependência propriamente dita, né? Então tiveram problemas com a dependência química que vão precisar de um tratamento adequado. Só que o que a gente tem de contrapartida, né? 1 a cada 8 pessoas vai conseguir um tratamento num serviço de saúde, né? O restante não. Então, isso é muito alarmante, assim, né? É grave se a gente for olhar. Parece que a gente está falando de uma coisa simples, né? Que não tem tanto problema, mas quando a gente vai ver, a gente tem um problema que hoje é considerado, né, uma questão de saúde pública, e você não tem um espaço adequado que receba todas essas pessoas que estão passando por essa situação. Doutores, então o senhor nos diz que a dependência química nos últimos anos, ela cresceu. Sim. E esse fato, esse crescimento da dependência química, o que se dá? O que é que a gente pode dizer assim, olha, o gatilho para isso tem um fator determinante ou é um conjunto de fatores que torna a pessoa dependente, ou uma sociedade que gera dependentes? Quando a gente fala na dependência química, né, propriamente dita, como um transtorno, a gente está falando de um conjunto de fatores, né? A gente fala que a dependência química ela é multifatorial. Então não tem um único fator que vai levar uma pessoa a se tornar dependente. A gente tem alguns fatores que podem tornar. Fator social, genético, a família, né, as primeiras relações ali, como eu estava falando, né, às vezes de ter como modelo pessoas que naturalmente fazem uso. Então são vários fatores que podem ir contribuindo para que essa pessoa se torne dependente. Como eu disse, tem o fator genético também. Mas a gente não pode pensar num fator isolado, porque senão fica muito complicado também. Então, por exemplo, se eu tenho na minha genética, né, um familiar que teve alcoolismo, e eu tenho essa predisposição, então eu não tenho outro caminho a não me tornar alcoolista. Fica muito fechado nisso daí, né? Então, isso não é real, né? Então, depende de outros fatores também. Esse fator, somado a outros, pode levar. Assim como alguém que não tem a questão genética, pode se tornar por outros fatores e não a genética. Então, não dá para a gente isolar um único fator e dizer é esse que levou a pessoa a ficar dependente. Doutor, para que a gente possa entender, né, um pouquinho nosso pessoal de casa, nós aqui, em palavras muito simples, o que seria uma dependência química? Tá. Uma dependência química é um transtorno, né, que ele vai restringindo a pessoa, vai impossibilitando essa pessoa de fazer as funções do dia a dia dela que outras pessoas fariam. Então, por exemplo, uma pessoa que está dependente do álcool ou de outras drogas, por conta de toda a alteração, né, a nível neuroquímico mesmo do cérebro, né, comportamento,
Porque uma pessoa para estar dependente, o cérebro dela sofre alterações neuroquímicas, né? Vai gerando tolerância de uma determinada dependência. Então, toda essa alteração vai fazendo com que ela não consiga mais manter as relações interpessoais dela, ela não consegue manter as relações sociais, ela não consegue trabalhar, ela não consegue estudar. Então, ela vai se restringindo exclusivamente ao uso. Então, ela passa o dia, muitas vezes, né, vendo possibilidades de como conseguir aquela substância para poder usar, usa e depois volta nesse ciclo de ter que conseguir outras. É um eterno recomeço. Isso, e aí a gente vai tendo agravamentos, porque quanto mais dependente a pessoa vai ficando, mais agravamentos ela vai tendo. Então ela começa com pequenos furtos dentro de casa, né, até partir mesmo para roubo, tendo violências. Então a gente começa a ver outros desdobramentos. Ela começa a estar muito mais inserida, né, em um contexto violento mesmo da própria cultura do uso, né, das famosas biqueiras, indo atrás da substância dela que ela escolheu, né, de escolha ali. Então isso vai deixando a pessoa muito restrita a esse uso. Então seria a pessoa que é escravizada pelo vício. Ela não tem domínio sobre si. Diante do vício. Isso, porque não é simplesmente uma questão de escolha, né? Eu acho que isso que é importante também deixar claro. A gente não está falando de uma questão moralista, assim, eu escolho, né, se eu quero usar ou não. De início, pode ser até que tenha essa escolha, né? Tem essa liberdade, né? né? A gente tem essa liberdade de escolha. Mas conforme a pessoa vai usando, vai tendo uma intensificação nesse uso, como eu falei, ela vai tendo alterações, né? A nível orgânico mesmo no cérebro. E aí ela não tem como escolher não ter essas alterações, né? Ou de repente falar, não quero ter, não tem como, né? E aí, um dos critérios, porque a gente também, quando pensa na dependência, a gente tem um manual diagnóstico na psiquiatria, né? Que é o DSM, que hoje está na 5ª versão mais recente, que vai dizer os critérios diagnósticos que uma pessoa precisa ter dentro de um espaço de tempo para ser considerado um dependente. Né? Então não é assim, eu olho para uma pessoa, eu acho que você é. A gente tem critérios diagnósticos para isso. Tá? E aí a pessoa tem que ter esses critérios, né? E um deles é a síndrome de abstinência. Né? Que, por exemplo, que quando uma pessoa ela tem um uso intenso e contínuo e ela interrompe esse uso, ela começa a sentir mal-estar. Tanto psicológico, né? Ansiedade, irritabilidade, como físicos também, tremores, suores, dor de barriga, dor de cabeça, né? Então ela começa a ter um mal-estar, onde quando ela faz um novo uso, isso ameniza. Doutor, é muito comum, né? E talvez até o senhor já tenha ouvido isso muito no seu trabalho, na sua atuação como terapeuta, como coordenador aí das frentes de cuidados, alguns dependentes químicos dizer assim, eu paro quando eu quiser. Essa história, ela é verdadeira ou de fato não se para quando quer? Em partes, né? Eu acho que, como eu acabei de explicar, não é algo tão simples, mas nós dependemos muito, enquanto profissionais, né, que o paciente também nos dê condições para ajudá-lo. Então, uma parte do tratamento tem que ser a vontade da pessoa de querer estar livre também do uso do álcool ou de outras drogas, né? Esse fator é muito importante. Não significa que ele não presente de início não vai ter uma possibilidade de tratamento. Não, a equipe vai fazer todo o possível. Claro que o trabalho vai ficar um pouco mais difícil, vamos dizer assim, né? Porque a gente vai ter que ter outros manejos, novas técnicas, né? Mas se o paciente está disponível, né, a encarar o tratamento e ajudar a equipe, isso flui muito mais tranquilamente. Mas assim, doutor, na linha ainda da liberdade, do início, né, dos primeiros contatos com as drogas, né, o que eu queria dizer era assim, muitas pessoas, elas começam a utilizar, não, eu tomo um copinho hoje de cerveja, eu tomo uma pinga aqui amanhã, eu faço uso de um cigarro disso, eu cheiro um pino daquilo, eu uso aqui, mas quando eu quiser eu paro. Esse contato, ele vai gerando uma dependência que impede a pessoa parar, mesmo que ela queira. Sim. É isso? Sim, é isso. É isso. E quando que a pessoa ela pode ser considerada, não é, uma dependente química? Quais sinais que a família pode identificar
que os amigos podem identificar? Porque, assim, muitas vezes a família é a última a saber que o seu membro, né, o ente querido ali, está tendo contato. Como que se pode identificar dentro de um sistema comportamental? Eu acho que vai existir uma alteração, né, comportamental, que a gente pode chamar assim da água para o vinho, né? Então a pessoa, de repente, ela vai começar a ter comportamentos muito distantes do que ela tinha habitualmente. Então, por exemplo, ficar muito isolada, né? Trocar a noite pelo dia, mentiras muito frequentes, né? De que está em algum local, de que está fazendo algum trabalho, mas você nunca vê o resultado disso. E aí ela volta com bastante alteração, bastante irritada, né, para dentro de casa também. Passar períodos longos fora de casa, né, sem dar nenhuma satisfação. Né, e quando volta também bastante irritado ou com uma depressão bastante importante, né, se tranca no quarto. Né, eu acho que são sinais aí importantes assim para ficar alerta, né, com a pessoa. E qual seria a primeira atitude que uma família pode ter diante desse cenário? O confronto, as perguntas, a observação, como que a família deve se comportar ou deveria se comportar para poder ajudar esse indivíduo? Porque algumas vezes as famílias se surpreendem com aquela situação toda. E aí o resultado é bater de frente. Se cria um clima bem desagradável, né, até de agressões. E de repente aquilo que poderia ser resolvido nos parece que pode ser atenuado, né, pode piorar. Então, qual seria a atitude da família que tem em sua casa reações desse tipo com um membro, doutor? A via do diálogo é sempre importante, mas eu acho que tem momentos para o diálogo. Né? No momento em que a pessoa está alterada, não adianta querer conversar com ela ou confrontar sobre o que está acontecendo ali. Como eu falei, ela está com algumas alterações que ela não vai ter condições, né, do diálogo em si. E se você conversa com as pessoas, né, como a gente tem muito contato nos tratamentos, nesse momento, quando ela percebe que o familiar entendeu o que está acontecendo, ela se sente muito envergonhada. Então, o primeiro movimento é da defesa, né? E que aí vem muitas vezes essas brigas, essas agressões. Então, o nível do diálogo é importante, mas escolher o momento. Talvez esse momento que a pessoa está alterada não seja o melhor momento. Mas tem outra coisa importante também. A família, ela também precisa ser cuidada, porque quando a pessoa está dependente, ela acaba adoecendo também os familiares, né? Então, a família ela também precisa estar cuidada para isso. E hoje nós temos, por exemplo, os grupos de apoio, como o Amor Exigente, que é um dos grupos, né, bastante conhecido, tem as pastorais, né, que vão ajudar. O AA, né, que tem o braço também do Al-Anon, que é exclusivo para as famílias, o NA, o Naranon, né? Então, assim, são grupos de apoio específico para familiares. Né? E nesses grupos vão ter vários familiares, né, que estão dividindo situações muito parecidas, mas em momentos diferentes. Então você vai ter aquele familiar que já passou por todo o processo e que o familiar já está bem, né, já está reinserido, né, na sociedade, está seguindo uma vida normalmente, e você vai ter aquele familiar que está tendo primeiro contato com a situação e está perdido. Então os próprios familiares vão trocando experiência, né, e vão ajudando, vão dando dica de como o familiar pode lidar com essa situação. Então, a família estar presente nos grupos de apoio é muito importante. Doutor, a gente vai voltar aqui a falar sobre os grupos de apoio. A gente vai fazer uma breve pausa, mas a gente retoma no bloco seguinte. Tá bom? E você que está nos acompanhando, está gostando do tema de hoje? Como que você vivencia isso aí na sua realidade? Você conhece alguém que passa por essa dificuldade com a dependência química? Liga para nós, faz a sua pergunta, deixa o seu recadinho, coloca o nome na oração, porque eu quero rezar por você, colocando a sua intenção aos pés da Sagrada Família, o nome desse ente querido, dessa pessoa, dessa família que está passando por esse momento tão difícil. E eu quero lembrar que você também pode mandar mensagem pelo WhatsApp. Sim, o nosso contato está aqui embaixo, ó. É o 19 99716 9915. Isso aí, manda para nós uma mensagem que a gente vai aqui direcionar para o doutor Rogério e ele vai nos ajudar a entender a questão que você tanto necessita saber. Mas olha só, no finalzinho desse nosso bloco,
eu quero lembrar você que já chegamos aí ao final de mais um mês, o 6º mês do ano. E olha só, eu quero dizer que a Rede Século XXI, ela precisa saldar os seus compromissos econômicos, e é com a sua ajuda sócia que a gente pode fazer isso. Eu quero mostrar para você agora o nosso gráfico de doações. Olha só como nós chegamos hoje, nesse dia 30 de junho, olha só. Nesse dia 30 de junho, as nossas doações foram 84%. Então estamos aí bem abaixo, né? Bem abaixo dos 100%. E precisamos aí fazer com que o coração de Jesus ele fique 100% colorido. E é com a sua ajuda que nós vamos conseguir isso. O tema tá bom? O assunto de hoje é importante? Pois é, para que a gente possa abordar situações desse tipo, que nos ajude, a gente precisa também da sua ajuda, para que a nossa TV ela possa seguir realizando a sua missão, que é levar o Evangelho, salvar corações, trazer pessoas para Deus. Então, você hoje, você pode se tornar um novo sócio. Sim, um novo sócio nesse dia de hoje, ajudando a Rede Século XXI a evangelizar. E eu quero dizer que se você ficar sócio hoje, você participa do sorteio desta linda imagem de Santo Antônio, que vamos sortear na quarta-feira que vem. Maravilhoso, né? Então fica de fora não, liga para nós, senta o dedo aí no telefone 019-3871-9620 e torne-se um sócio, nos ajude a evangelizar, porque você aqui faz parte dessa grande família. E olha só, enquanto você liga, eu vou para um breve intervalo, volta em instantes, não sai daí. Bem-vindos de volta ao nosso programa Missão Família dessa quarta-feira. Bem-vindo, aqui é a casa da sua casa, a família da sua família. E nós ficamos felizes com você aí conosco. E hoje temos a grata presença do Dr. Rogério Bosso. Ele que é psicólogo e está aqui nos ajudando a entender esse drama, na verdade, que é da dependência química. E você está gostando do programa? Manda para nós uma mensagem, liga para cá, faça a sua participação, porque aqui você faz acontecer esse programa que é feito para você. E eu quero recordar do nosso sorteio, do nosso sorteio de hoje. Você que participa, você também concorre a prêmios. Olha só, eu quero mandar um abraço para o Erivelton Batista de Souza, que ligou aqui, deixou o seu pedido de oração. Ele pede aqui pela família, já é nosso sócio. Ele é de Senhor do Bonfim, da Bahia, e já está concorrendo ao sorteio de hoje, desse lindo devocionário das mãos ensanguentadas de Jesus e desse terço, esse tercinho das mãos ensanguentadas. Lindo, né? Você quer esse tercinho? Então ligue aqui, participa que eu vou sortear e quem sabe você é o contemplado. Mando também um abraço aqui para Regina Lúcia Francilino do Prado, de Campinas, já é nossa sócia e ligou aqui e pede oração pela libertação da sua família. Que Deus te abençoe, minha querida. Também a Lenide Fátima Mendes Ferraz participa do sorteio. Ela que é de Itaiandu, lá em Minas Gerais. Agradece a Deus aqui pelo dom da vida e pede pela cura de sua família, cura e libertação, que Deus abençoe. Também a Marilze Helena Rex, de Novo Hamburgo, lá no Rio Grande do Sul. Muito obrigado, minha querida, pela sua participação. Ela também é nossa sócia, a Marlise. Ela pede pela libertação do vício do cigarro, que é também uma dependência química, o tabagismo, né? As pessoas muitas vezes não consideram, mas é uma dependência química. E ela diz aqui, eu seja tocada no meu pulmão, revigorado novamente. Marlise, força aí, querida. Força que Deus ajuda, mas a gente também tem que se ajudar. E aí você, mandando para nós uma mensagem, você participa desse sorteio que eu vou fazer no finzinho do nosso programa e quem sabe você é o contemplado. Tá bom? Quero também recordar do sorteio dos novos sócios. Os novos sócios também têm sorteio. Aquele Santo Antônio lindo, a imagem magnífica de Santo Antônio, já que a gente está encerrando aí o mês de junho, né? Os Santos Juninos, Santo Antônio é o primeiro do mês. E aí tá esse lindo presente da nossa sócia, a dona Yara,
presenteou-nos para que a gente possa sortear aqui para os nossos novos sócios. Então, você vai ficar de fora? Reative o cadastro, torne-se um sócio e faça com que esse Santo Antônio possa chegar até você, se Deus quiser. Doutor Rogério, que bom o papo aqui, hein? Está sendo muito produtivo, né? E isso para nós é uma grande alegria. Por quê? Porque esses temas, doutor, são muito recorrentes no nosso programa. Não somente nesse, mas em todos os outros programas que atendemos pessoas, que atendemos famílias. E o senhor nos deu aí uma grande iluminação sobre esse tema. E a resposta disso veio aqui pelos contatos. Temos vários WhatsApps aqui enviados para nós. Vamos dar uma olhadinha? Vamos. Olha só, a Delma Aparecida, ela diz assim: na minha família tem com alcoolismo, só Deus para ter misericórdia. Meu irmão Mário Cardoso Filho. Delma, que Deus ajude, hein? Muitas pessoas. Essa participação aí da Delma, doutor Rogério, nos dá aí uma margem para nos perceber. Existem níveis de alcoolismo? Existe. Né? Dentro da dependência química, seja do alcoolismo ou das outras drogas, a gente sempre fala em níveis, né? Dentro dos critérios, que são o nível leve, moderado e grave. Mas todos eles requerem tratamento. Não significa porque a pessoa tem um nível leve que ela não precisa. E assim, outro ponto importante também é de dizer que não tem nível seguro para o uso de drogas, né? Seja o álcool mesmo. Né? A gente nunca sabe quando pode se tornar uma dependência, né? O quanto o organismo da pessoa vai responder positivamente ou negativamente àquela substância que está sendo ingerida. Então, assim, não existe nível seguro, né? E quando a gente pensa nos níveis, independente de qual ele precisa de um tratamento. E aí eu acho que reforçando, né, com o comentário dela, a questão da família se cuidar também e buscar ajuda, como nós falamos aqui. Com os grupos de apoio, né, que existem inúmeros no Brasil inteiro. Isso. Temos mais aqui, a Maria José Ribeiro. Ela diz assim: peço oração pelo meu filho, Jocélio, que está usando drogas, escondido de sua esposa e de toda a família. E não que eu e sua mãe não quer saber, mas pela fé que tenho no Senhor, ele vai ser libertado. Doutor, aí tem uma situação, né, do uso de drogas que é escondido, não é? Mas acaba sendo uma coisa percebida, porque a mãe aí fala, né, que é escondido, mas todo mundo percebe. Sim. Então, acho que entra naquela outra questão que nós conversamos, né, que quando você perguntou como perceber. E tem um ponto que quando a pessoa está usando, ela acha que está escondido, né? Mas as pessoas ao redor... Só que não, né? Estão percebendo, porque é uma mudança muito brusca, a gente acaba percebendo, né? Mas tem um outro fator que também prejudica muito e impede que as pessoas cheguem até o tratamento rapidamente, é que a família se sente muito envergonhada quando vê essa condição dentro de casa. Então fica essa questão velada. A gente vê, mas não vê. Tem que botar o dedo na ferida, aí seria. Como aquela criança que vai esconder, esconde só a cabeça e o corpo fica todo para fora, e ela acha que está escondida, né? Então a família tem essa questão um pouco velada, vamos tentar esconder, vamos fingir que a gente não está vendo, para ver se melhora, né? Mas quanto mais tem o uso, pior vai ficando o quadro, né? Então as pessoas precisam buscar ajuda. Precisam encarar a realidade, colocar o dedo na ferida no sentido de assumir essa situação e tratar. E cada um tem sua cruz, não é, padre? Então, assim, se nessa família é a dependência, a gente tem que olhar para isso e tem que buscar ajuda, né? Não precisa ser uma questão de vergonha, né? Todos nós temos as nossas dificuldades e a gente precisa de ajuda. Ninguém vive sozinho, por isso que a gente vive em sociedade, né? Então, acho que precisa, assim, quando está percebendo, né? Alguém da família, muitas vezes, tem mais condições para tomar a frente, como no caso dela, né, que está percebendo, mandou uma mensagem, talvez ela possa buscar uma ajuda, possa buscar o CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que são espaços CAPS-AD, né, são espaços específicos, que são serviços de saúde, né, que os municípios têm, e são portas abertas que ela pode procurar. Já é um caminho, né? Temos aqui outra mensagem, doutor Rogério, do André Martins. Ele diz: boa noite, sou André Martins Paz de Oliveira, de São Paulo, capital. Existe alguma relação entre dependência química e Covid-19? E quero uma intenção para que o Papai do Céu ajude o Brasil a conseguir conter essa crise alarmante. Doutor, olha, ele traz aqui uma realidade que o senhor
tocou no início da nossa conversa sobre a dependência química e a Covid. A situação de pandemia, ela pode ter aumentado o número de dependentes? Como que isso pode acontecer? Ela aumentou, né? Aumentou. A pandemia teve um aumento, sim, significativo, principalmente do uso do álcool, né? Existem falas, né, que dizem que teve uma diminuição, mas essas pessoas estão fazendo essa busca nos bares. Teve uma diminuição, os bares estão fechados, obviamente, né, que diminuiu. Mas os deliveries aumentaram muito, teve um aumento de mais de 30%, 30%. da venda do álcool, né? Isso é bastante e principalmente coisa. do vinho também foi uma das bebidas que aumentou muito a venda, né? E lá no início da pandemia, se a gente lembrar, ainda acontece, mas eu acho que não com tanta frequência, mas tinha as lives, né? Onde as pessoas famosas estavam fazendo show e bebendo e estimulando o uso, né? Então uma pessoa que já tinha uma certa propensão assim, a estar bebendo, isso aumentou, né? Ficou muito mais aguçado, porque ela estava em casa, sem muitas atividades, muitas vezes, né? E com a facilidade de um delivery que trazia na porta, né? E com estímulo para todos os lados. Então isso aumentou. Isso aumentou. Vale também, doutor, essa identificação, né, para Sim. as drogas tipo cocaína, essas coisas mais pesadas? Na maconha teve um aumento de em torno de 17% na população, da cocaína em torno de 7%, das medicações sem prescrições em torno de 12%, né? E do álcool esse aumento. Doutor, o senhor falou em medicação sem prescrição. Aprofunda um pouquinho para nós, porque muitas vezes a gente toma aquele remedinho, toma aquela coisinha ali sem a prescrição, e isso se torna também uma dependência química. Pode se tornar, né? Pode se tornar, é um risco também. E para fazer uso de alguma medicação, seja ela qual for, a gente precisa ter uma prescrição médica. Precisa ter passado por um acompanhamento médico, seguido as orientações, né? Mas nós temos uma cultura, infelizmente, que não funciona assim. Então eu vou lá na casa do padre e falo, o que o senhor está tomando, né? Isso é bom. O médico me passou isso aqui para dormir, é ótimo, então me dá um. Né? E aí consegue de outras formas, mais frias também, as medicações, né? Consegue com amigos, enfim, que tem receita, e acaba fazendo uso, né? Mas muitas vezes também o que acontece, a pessoa até passa pelo médico, mas o médico prescreve, você vai tomar um à noite para dormir, né? E a pessoa toma, se sente melhor, ela começa a ficar um pouco irritada, não, vou tomar mais um, né? E aí todo sinal, né, de mal-estar, ela vai fazendo uso e acaba tendo uma quantidade importante aí nesse uso também, né, que pode desencadear uma dependência. Temos aqui mais uma mensagem, doutor. Boa noite, me chamo Flaviana e eu tenho uma sobrinha. Ela se tranca no quarto o tempo todo. Isso faz parte da dependência química? Temos aí um fator de comportamento. Sim, acho que primeiro precisaria entender um pouco, né, a idade dessa sobrinha. A gente não sabe se é uma adolescente, né, uma jovem, enfim. Mas de qualquer forma, como nós falamos aqui, a gente não consegue pegar esse fator isolado e dizer, olha, pode ser uma dependência química. Mas não é natural uma pessoa que fica isolada o tempo todo no quarto, trancada. Existe alguma coisa. Pode não ser uma dependência, mas pode ter um outro transtorno associado, né? Então, essa pessoa, independente do que seja, precisa sim de uma ajuda. Precisa ser observada e acolhida. Sim. Né? Temos aí, Wellington. Meu nome é Wellington Pinto Lana. Eu passo por uma dificuldade de conseguir um emprego na vida e às vezes penso fazer uma besteira de usar drogas por justa causa, porque me parece que as pessoas estão contra mim por alguma coisa. Meu Deus, o que eu faço para conseguir um trabalho? Tenho 37 anos, moro em Antônio Dias, Minas Gerais. Pelo amor de Deus, o que faço para salvar essa dúvida horrível? Tira essa coisa boba da minha vida, as drogas, onde ninguém da minha família sabe. Até revelar agora essa mensagem com você no programa. Boa noite, um abraço. Doutor, a gente tem uma situação aí, parece que de angústia, é isso? Sim, né? Mas, olha, pelo que me parece nessa mensagem, alguém que está iniciando, né? Começou agora há pouco tempo. Isso é um ponto positivo, né? Que eu acho que está mais fácil dessa pessoa buscar ajuda e interromper esse uso, né? Como ela está trazendo aqui, um problema bem pontual e também um problema
que a gente está enfrentando, que é a questão do desemprego, que ultimamente tem também dado uma melhorada, né, nas vagas, enfim. Eu acho que existem outras formas dele buscar ajuda nesses espaços próprios de vagas de emprego, né, tentar se movimentar mais para isso e menos para as drogas. Mas precisa sim buscar uma ajuda, aproveitar que aparentemente é algo inicial e que pode ter bastante sucesso aí, né, no tratamento. E aqui, doutor Rogério, eu quero falar um pouquinho para o Wellington, se ele está me ouvindo aqui agora. Wellington, você aqui faz um apelo para o céu, né? Você pede, o que é que eu faço, meu Deus? Tal qual você, existem milhares de pessoas que também passam por uma situação de desemprego e outras situações nas quais podem causar dor, sofrimento, angústia. Tudo isso nos leva a buscar saídas muito rápidas para aliviar a nossa dor interna, porque tudo que a gente tenta, não consegue. Mas eu quero dizer a você o seguinte, o sofrimento, ele faz parte da nossa vida, mas ele não é preciso ser presença contínua na nossa vida. Jesus Cristo, ele nos diz assim, quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Quando Jesus diz isso, Jesus ele quer falar para nós que cada um deve cuidar bem da sua própria vida, deve abraçar a sua vida com as alegrias, com as tristezas, com a dor, com o sofrimento. Por isso eu quero dizer a você que tenha fé. Embora pareça que Deus não te escute, Ele escuta. Embora pareça que nada está ao seu favor, mas Deus está com você. Pela fé, nós conseguimos alcançar a graça do equilíbrio interior e nos colocar no mundo com mais força e coragem. Pensa nisso, tá bom? É um auxílio, doutor, né? Sim, a fé sim. Para a pessoa que está. E por falar nisso, qual o papel da religião, da espiritualidade para o tratamento e a superação da dependência química? Sim. Hoje já temos bastante evidências, né, científicas de que a espiritualidade ela é um componente importantíssimo no processo de recuperação, né? E aí, quando a gente entra na religião, acho que cada um vai fazer a sua escolha de como ele quer exercer a sua fé. A sua relação com o transcendente, isso, né? Que pode ser N vertentes. Isso. Mas é um ponto importante, hoje já comprovado, né, que a espiritualidade ela auxilia, né? Não só a dependência, como os outros transtornos mentais também, né? A depressão, a esquizofrenia. Existem dados de que as pessoas que praticam a espiritualidade, né, e que têm a espiritualidade no seu dia a dia, conseguem ter mais remissão dos sintomas. Né? Doutor, com relação a todas essas mensagens que a gente viu aí, né, e as que estão chegando por aí, as pessoas estão em casa, quais são os principais motivos, não é? Se é que a gente pode dizer, né, que levam a pessoa a se tornar um dependente químico? Tá. Acho que são vários, né? São vários, como nós vimos aqui agora né, de um depoimento. Eu acho que essa angústia, essa tristeza, esse movimento da pessoa não ver uma luz no fim do túnel para uma situação que ela está passando mais delicada, pode ser uma possibilidade, né? Lá nos adolescentes a gente vê que tem muita questão da curiosidade, né? De tanto se falar das drogas muitas vezes, dependendo como as drogas são apresentadas para esses adolescentes também, isso gera uma curiosidade, eles podem partir para um uso inicial a partir de uma curiosidade, né? Isso é outro ponto. Às vezes por uma timidez, então a pessoa ela não consegue se inserir num grupo de pessoas, mas tem um grupo ali fumando maconha e que é mais fácil, pelo uso, ela se inserir no grupo. Ela se submete, né? a utilizar. Então, ela se submete ao uso, muitas vezes, para estar inclusa nesse grupo, né? Então, são alguns fatores que podem levar, entre os outros que nós já comentamos, né? Fatores genéticos, enfim. Doutor, temos aqui mais uma mensagem aí, ó. Meu nome é Ricardo, inclusive já fui usuário por mais de 7 anos. E o Rogério me ajudou muito. Olha aí, doutor. Que bacana. Bacana. Testemunho aí do seu trabalho. O Ricardo é um exemplo de pessoa assim, que passou por um problema mesmo, né, e que hoje está bem nessa questão, se recuperou, né, e tem seguido a vida, está com uma família linda. Bacana, fiquei muito feliz com a mensagem. Aí temos mais uma mensagem. Meu nome é Nadiana, sou de Campinas. Gostaria de saber como deve ser o tratamento da dependência química. Uma boa pergunta, Nadiana. Nadiana trabalhou comigo, enfermeira. Uma boa pergunta, acho que bem importante. Assim, o tratamento da dependência química,
ele precisa passar por várias etapas, né? E ter componentes específicos, como eu falei lá atrás, né? Baseados em evidências que possam ajudar essas pessoas. Então, desde um acolhimento, né? Quando essa pessoa chega para procurar um tratamento, ela precisa ter uma avaliação específica, né? Da linha evolutiva do uso dela, do comprometimento que ela está, né? Das condições que ela apresenta, inclusive das questões físicas, para que a pessoa venha inteira, não vem só um dependente, né? Então tem que ter uma avaliação muito bem feita, né? Tem que ter um acolhimento muito bem feito, e depois são etapas dentro do tratamento que cada fase que o dependente vai passando precisa de questões específicas para cuidar. E um ponto importantíssimo que eu acho que vale ressaltar para as famílias, que quando ela vai procurar uma ajuda, ela precisa saber que local que ela está procurando. Que infelizmente hoje a dependência acabou sendo lucrativa. Então muitas pessoas abrem espaços, né? Alugam uma chácara, abre as portas lá e fala, a gente oferece tratamento. Inclusive instituições religiosas, né? Inclusive. E aí você vai ver e de tratamento mesmo não tem nenhuma oferta, né? Não tem um programa de reinserção reestruturado, porque o tratamento da dependência ele tem que ter lá no final, como uma meta, a reinserção desse usuário, né? Na sociedade, no trabalho, tem que devolver isso a alguém saudável e produtivo para a sociedade. Então, o tratamento ele tem que ter essa oferta. Então, é muito importante que a família olhe para que lugar que ela está colocando o seu familiar. Por que eu estou falando isso? No desespero, padre, o primeiro que estender a mão leva. Né? E pode ser que não seja tão bom aquele caminho. Infelizmente. Doutor, temos aí a nossa última mensagem, infelizmente, nosso tempo está já acabando, né? E a dona Raimunda, ela diz assim, Raimunda Ferreira de Posse, Goiás. O pedido da minha avó é para o livramento do alcoolismo de Henrique João Batista. A vozinha aí, ela pede essa oração e a gente reza por ela, né, pela família e pelo Henrique João Batista. Doutor Rogério, muito bom tê-lo aqui. Passou rapidinho, não é um tema tão produtivo e de tanta importância na nossa sociedade. Eu queria que o senhor deixasse aqui o seu contato para que as pessoas que querem lhe encontrar, ver o seu trabalho, onde procurar? Pode procurar pelo LinkedIn, né, que eu acho que é uma página mais profissional, que eu coloco ali sempre, eu produzo bastante materiais, tenho livros publicados, e ali eu sempre coloco esses materiais, né, falando um pouco. Então, no LinkedIn é Rogério Bosso mesmo, só procurar pelo nome que encontra, tá bom? Doutor Rogério, que Deus o abençoe, espero tê-lo aqui novamente em outras oportunidades, para que o senhor possa continuar aí a nos ajudar a enxergar uma luz no fim de um túnel, não é, dessa situação tão delicada que é a dependência química. Muito obrigado e eu fico à disposição. Que Deus abençoe. Amém. E a gente vai fazer o sorteio agora e rezar por você. Pedro está me trazendo aqui as participações de hoje e a gente fica muito feliz que todas as pessoas que participaram do programa hoje aqui vão participar aqui do sorteio. E eu agradeço aqui a nossa nova sócia, a Eliana de Jesus Carvalho. Ela ficou sócia via WhatsApp, nós agradecemos. E nós vamos aqui sortear quem vai levar para casa, né? Aquele lindo prêmio de hoje. Olha só, hein? Tivemos aqui bastante participação. E o vencedor, né, o contemplado, foi lá de Natal, no Rio Grande do Norte. A Ana Tereza de Araújo já é nossa sócia e levou para casa o devocionário e o tercinho das mãos ensanguentadas de Jesus. Muito obrigado pela sua participação, viu, minha querida? Que Deus te ajude, aí você com a sua família, que Deus abençoe. E ao concluir o nosso programa, eu quero agradecer a sua presença aqui entre nós. Certamente, essa discussão que nós tivemos aqui sobre a dependência química tocou no coração de alguém que estava necessitando, nos ajudou a enxergar novas possibilidades e saber que a dependência química ela é uma doença e deve ser tratada como tal. Não vamos protelar, tapar o sol com a peneira, cobrir por medo, por vergonha, mas percebendo a necessidade dos nossos familiares, dos amigos, vamos, além de rezar, buscar ajuda com profissionais competentes, como é o caso do Dr. Rogério Bosso, que hoje nos ajudou. E assim, ajudar essas pessoas a se reinventar numa sociedade saudáveis. E a gente pede a bênção do Senhor sobre cada uma das pessoas que ligaram, sobre você que está em casa.
A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Deus Pai de bondade, nós os pedimos a vossa bênção sobre todos os nossos irmãos e irmãs, de modo especial aqueles que sofrem com a dependência química. Que o vosso Espírito Santo os conduza, ilumine, os cure e os liberte. E nós pedimos também que essa água que será abençoada seja para nós sinal do teu amor e da tua bondade, seja para nós a cura e a libertação dos nossos males, para que, imbuídos de vosso Espírito, nós possamos buscar os caminhos da verdade, do amor e do bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você pode tomar sua água. Que Deus abençoe. Obrigado pela sua participação aqui conosco no dia de hoje. Quarta-feira que vem nós nos encontramos aqui na primeira quarta-feira do mês. Eu espero a sua companhia. Beijo no coração e uma boa noite.